Olá pessoal, meu nome é Marcelo, né? Eu sou o Marcelo Alves, roteirista, produtor cultural, mestre em linguística pelo UERJ, né? E também trabalho aqui na Primal Studio, né? Hoje a conversa é sobre explorando quadrinhos em sala de aula, né? Eu produzi 2 livros em quadrinhos, né? Um sobre Machado de Assis, que mistura Machado de Assis, a vida dele, a biografia dele com os personagens literários dele no Rio Antigo, né? Resolvendo uma série de mistérios, né? E o outro livro é uma aventura que se passa na Semana de Arte Moderna, né? Stella Vick, 1922 e um Manifesto Futurista, né? Quando a gente fala em explorar quadrinhos na sala de aula, né, eu gostaria de lembrar 2 pontos, né? O primeiro, a questão da mudança do PCN para BNCC, né? Que é Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Que vinha desde os anos 90, né? E agora mudou para BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Que já vem de 2 anos sendo implementado, né? E esse ano é o ano que também ser implementado para o ensino médio, né? Com isso houve algumas mudanças, né? Se valorizou, assim, falando mais especificamente na disciplina de língua portuguesa, né? Valorizou mais o uso de vídeo, né? De trabalho audiovisual, sala de aula, né? A grade, ela volta trabalhada do que era antes nos PCNs, né? Mas acho que o foco principal foi essa preocupação em trabalhar com a imagem, haja vista a evolução da internet, né? E dessa nova geração que já nasce com o digital, né? Então tem uma preocupação em trabalhar com vídeos, né? Com audiovisual, mas principalmente analisar a questão muito da semiótica, né? Que vai fazer bem esse trabalho, né? Junto com a análise para quadrinhos na sala de aula. Acho que o quadrinho ele já traz esses elementos do audiovisual, do texto, né, juntos, né, de forma conectada, né, na construção de narrativas, né. Então acho que é um passo interessante você implementar os quadrinhos na sala de aula, uma ponte da língua como, por exemplo, literatura, né, e também para proporcionar a facilidade de trabalhar com outras áreas, né? Como história, geografia, arte. Então, como é que a gente poderia explorar um sala de aula? O meu segundo livro é o Stella Vick, Mariana Queiroz, design feito pela Dayana Romero, né? Que aliás é um trabalho muito bem feito, assim, a preocupação com o tipo de fonte, né? Que tem a ver com a época, 20, né? E o trabalho também com vestuário feito pela Mariana e tudo, né? História, né? Stella Vick, em 1990. Você tem a repórter Stella Vick, que está resolvendo uma matéria, né? Ela suspeita de que uma artista plástica pretende explodir de São Paulo no primeiro dia da exposição da Semana de Arte Moderna, né? Então esse é o mote. Esse livro, né, em quadrinhos, né, cores, né, a história ilustrada preto e branco, né? Vou mostrar aqui rapidamente. Essa temática, né, ela pode ser muito bem trabalhada onde entra o início lá do modernismo. Então, ela pode servir como base, inclusive, para você trabalhar o modernismo, né? E a partir daqui você trabalhar, inclusive, com a área de história, né? Pegando as mudanças, né, no ano de 1922, né? Na matéria, na disciplina de arte, né? Você pode trabalhar
de trabalhar com a estética dos anos 20, né? Na parte de literatura, você tem já o texto, né? A história, e daqui a base para você trabalhar com o modernismo, né? Os movimentos modernistas, né? Trabalhando com os autores, inclusive na história, eles vão aparecer também, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anitta Malfatti e por aí vai, né? Em algum momento, não vou citar a México, né? Então, esse também é um tema interdisciplinar que pode ser trabalhado não só em língua portuguesa, mas em outras áreas também, né? Com sociologia, né? Por aí vai, né? Em termos de produção textual, você pode, não vou citar um spoiler aqui, mas você poderia dar continuidade à história, né? Porque abre uma margem aqui que eu acho que seria interessante explorar junto à produção. Pode analisar aspectos da narrativa, né? Em si, né? Os personagens, tudo, né? Parte gramatical, com certeza que você vai trabalhar vários elementos, desde discurso direto, indireto, elementos com paráfrase e por aí vai, né? E na literatura, como eu falei, pode ser uma ponte para você discutir a ficção e a realidade, né, na história da Semana da Arte Moderna, né? Então são temas que você pode estar falando. Esses temas, como eu falei, pode ser da HQ, né? E que você pode trabalhar a questão do audiovisual, né? A questão das imagens contando a história, né? Como é que o texto surge como suporte para a imagem dentro. Isso é uma questão que pode ser analisada, né? E eu tenho certeza que os alunos vão se interessar muito, né, pelo quadrinho, porque uma das partes da história também contada, assim, todos os eventos que a gente participa, as pessoas elogiam, né? Até hoje não vi ninguém assim reclamando, se história confusa, chata, isso não acontece, né? Sim, e é uma leitura assim rápida, porque são menos de 60 páginas, né? Então é bem um mote interessante para você trabalhar com turmas, no caso, o terceiro ano. E é interessante também pelo seguinte, no ensino fundamental você tem muito material assim, né? Pode ser trabalhado, com certeza. Mas no ensino médio você não tem, assim. Realmente, eu olhando assim, pensando assim por alto, eu não vejo tanto material que poderia estar sendo trabalhado em sala de aula, né? Mas penso que esse é um recurso interessante, porque você mexe com a imagem, né? Com a análise de imagem, né? Como eu falei no caso do Stelavik, né? Você também pode trabalhar a estética, né, da época, né? E os desenhos, né, eles são bem claros quanto ao tipo de indumentária, né, da época. Incentivar o estudo, né, desse período importante Então, nesse caso aqui, né, 1922 e o Manifesto Futurista, você pode fazer isso com uma ponte, fazer esse trabalho, dessa leitura, uma ponte para a literatura, né, para a história, né, pode ser um trabalho interdisciplinar, né, você pode estar atuando junto com o professor de história, né. Também poderia estar falando de geografia, porque ele pega em alguns momentos a parte histórica da cidade de São Paulo, né. Então você tem aqui a parte história da arte, né, que você pode trabalhar com a também, né. Então quando a gente pensa em quadrinhos, né, a gente tem que pensar nessa possibilidade de explorar a narrativa audiovisual, né, audiovisual não, a narrativa com imagens, né. Como eu falei, vendo como é que o texto
serve como suporte à imagem, como é que a imagem se alimenta do texto, né? Como é que as imagens contam a história, como é que a narrativa é construída a partir desses dois suportes, né? Imagem e texto. São questões que poderiam ser trabalhadas e analisadas em sala de aula. Daqui, você, num trabalho em quadrinhos, né? Você pode realizar uma produção audiovisual, uma versão animada de uma história, por exemplo, né? E buscar outros elementos, né? Por exemplo, vídeos no YouTube da época, né? Que poderiam reforçar o questões do modernismo, né? Já que a história, o movimento modernista, né? O início, né? Uma coisa interessante, quando eu fui produzir o livro, no YouTube, muita informação sobre o manifesto, que foi um manifesto assim importante, todo o movimento modernista aqui no. E na história eu coloco os pontos principais do manifesto logo nas primeiras páginas, né? Da história, né? Junto com as ilustrações belíssimas aqui da Mariana Queiroz, né? Então eu acho que é interessante também se abordar essa questão aqui, né? No estudo da história do movimento modernista, né? As influências do manifesto futurista, né? E a história, quando eu planejei, foi justamente pensar sobre essa questão, né? Quando eu pensei nessa história, foi nisso. Imaginei como é que seria se uma artista plástica resolvesse levar ao pé da letra, né, o manifesto futurista, né? Então, na história aqui, você tem uma artista plástica que pretende destruir o Teatro Municipal de São Paulo como uma manifestação de arte, no sentido de acabar com o antigo e instaurar o novo. Então, para ela, o caos gerado a partir disso seria a sua instalação, né? O seu processo artístico. Então, isso também é um ponto interessante que você pode estar discutindo na história da arte, né? Eu acho que assim, dá um pano para manga, né? Para discussão com os alunos nesse período, né? Desse terceiro ano, né? E lembrando que o modernismo, ele, se eu não me engano, ele sempre cai em provas do Enem, vestibular. Então, acho que você fazer um trabalho a partir dos quadrinhos, né, num caso como esse aqui, né, no Stalavik, daqui partir fazer uma ponte com os textos modernistas, né, com textos de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, uma análise das obras da Tarsila Amaral e Anita Malfatti, por exemplo, né, e os outros também, né, a parte da música e tal. Eu acho que isso não só enriquece, mas torna-se um facilitador do processo de aprendizagem do aluno. Então, quando você fala em quadrinhos, você está trabalhando com a narrativa visual, né? Então, como é que a imagem conta uma história, né? Como é que ela serve para contar uma história. E isso pode ser levado para outros patamares, né? Por exemplo, dos quadrinhos você pode partir para analisar vídeos, né? Então, são formas diferentes de você trazer um material para a sala de aula, né? Para esse aluno que já vive no digital, né? Que curte até quadrinhos, né? Então, acho que esse seria um ponto bem interessante, né? E, claro, você pode fazer isso de forma planejada com outros professores, né? Então, não seria tão difícil assim. Eu tenho certeza que os alunos iriam se interessar, né? Os alunos poderiam estar ou o aluno comprando o seu livro, né? Ou a escola comprando uma certa quantidade de livros, né? E esses livros seriam passados para outras turmas, né? Para que pudesse fazer a leitura e a análise, né? Servindo como estudo para a sala de aula, né? Então, acho que isso é uma questão também interessante, né? Já tivemos uma experiência dessa, né? Não com esse, mas com o Machado de Assis, né? Tivemos uma escola pública, comprou os livros, passaram para os alunos das várias séries leram, né? Cada um fez um trabalho diferente, né? E depois, como era no Rio de Janeiro, eu
eu pude visitar e conversar com os alunos, né? Então a gente fez esse... É um círculo, né? O aluno pega o livro, lê, trabalha com o professor e o autor vai à escola e conversa com os alunos, com professores, né? Então isso também é uma parte interessante porque você traz a materialidade do texto, né? Você vê quem é a pessoa que escreveu, como é que ela produziu, né? E acho que isso também ajuda a incentivar a leitura, né? E mostrar que não é uma coisa solta, assim, que veio do nada, né? Tem profissionais que estão atrás desse trabalho aqui, né? E que eu acho que é bem interessante. Sobre esse livro, já tivemos também uma escola pública no Rio de Janeiro mesmo, né? Onde pudemos conversar com os alunos, falando sobre como é que foi produzida a história, né? Acho que fui eu e a ilustradora, Mariana Queiroz, né? E foi uma palestra, não foi nem uma palestra, foi uma conversa com os alunos. Os alunos se mostravam bem interessados, né? Junto com a professora de artes, né? Então, foi um trabalho bem interessante, assim, né? Então, acho que quando você traz a questão do quadrinhos para a sala de aula, existe a possibilidade de trabalho interdisciplinar, junto com outros professores, né? Então, acho que facilita bastante porque você tem um mesmo produto que vai ser usado para as várias disciplinas, né? De forma amarrada, né? E que eu acho que vale a pena você experimentar com os alunos, né? Acho que tem muitos alunos que dizem que não gostam de ler, tá? Mas talvez que não tenham sido apresentados para algum material que pudesse ser a ponte, né? Para outros tipos de textos, né? Por exemplo, né? Então, no meu caso, eu cresci lendo quadrinhos, né? Então, nos meus primeiros anos, tá? Eu lembro da minha mãe comprando revista em quadrinhos para mim e dali eu fui para os livros, né? Para literatura, né? Então, assim, em casa eu tive minha mãe que foi uma grande incentivadora, né? E os quadrinhos para mim, foram a base, né? E eu não fiquei só nos quadrinhos, né? Pulei também para os livros, né? Romance, poesia, por aí vai, né? Então, assim, quadrinhos é um bom material, né? Não é caro. No caso aqui do nosso livro, ele custa R$ 20, né? Você pode adquirir ele na nossa loja virtual, né? Ou pode conversar comigo. No caso, eu tenho um WhatsApp que eu vou deixar disponível no post, né? Nessa publicação aqui da live, né? Onde a gente pode conversar e, de repente, ver um valor para no caso, para uma escola ou para os alunos, né? Mais especificamente, eu estou sempre em Rio e São Paulo, né? Nessa ponte aí. Então, escolas no Rio e São Paulo não, desculpa. Rio e Belo Horizonte, né? Rio e Belo Horizonte, né? Importante que se diga que hoje eu moro em Belo Horizonte. Então, fica mais fácil poder ir a algumas escolas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte e me apresentar também, fazer uma palestra junto com os alunos, conversar com os professores enfim, com os alunos. Isso já vem ocorrendo, né? Bom, o que mais que eu posso falar aqui? É claro que, obviamente, quando a gente trabalha com quadrinhos, né, você, como professor, você tem que ler antes, né, preparar seus pontos principais junto à turma, né, que eu acho que esse trabalho antes é bem importante, né. Você pode fazer uma leitura, uma roda de leitura com os alunos, né, preparando esses pontos, né, criando atividades de análise, interpretação de texto, né, deixar que eles produzam outros materiais a partir do quadrinho, né. Por exemplo, os alunos podem ler, eles podem montar grupos e cada grupo pode redefinir alguns personagens, né, ou algumas partes da história, né. Você tem sempre alunos que gostam de desenhar e alunos que gostam de escrever. Então você pode fazer esse trabalho
em equipe, né? Ou mesmo usar outras formas de contar a história, usando imagens, como se fosse uma fotonovela, né? E aí você cria uma pesquisa de época, né? Para ver como é que eram as roupas na década de 20, como é que era a cidade de São Paulo na década de 20, qual foi a importância de São Paulo na política nacional, né? Nessa década, né? E daí você abre ponte para outras questões, né? Na área de sociologia, geografia, como era como era a situação, por exemplo, da questão da mulher naquela época, né? A questão da violência, como era a educação entre homens e mulheres, né? Todas essas questões podem ser trabalhadas, né? A partir de um quadrinho, no caso, como esse aqui, né? Então aqui você tem outros elementos, como o protagonismo feminino, né? Então você pode também trabalhar isso, levantar, por exemplo, quais foram as principais artistas da década de 20, né? No caso aqui nós temos uma jornalista, que é a Estela Vick, né? E uma das fontes que eu utilizei foi a Patrícia Galvão, a famosa Pagu, que é uma figura assim, importantíssima, mas que vem sendo esquecida, né? Ao longo dos anos, né? Que eu acho que tem um papel importante no modernismo na década de 20 e de 30, né? Por exemplo, né? Tem o filme Pagu, que você pode trabalhar. Então, essas questões todas poderiam ser discutidas a partir de um trabalho em sala de aula, né? Também uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, pelas as ilustrações aqui da Mariana, ela pega um pouco também, tem uma base dela, uma influência dela é o mangá, né? Então isso também, numa análise da narrativa visual, né, você pode trabalhar isso com os alunos, né? Não é que e você tem alunos que leem mangá, então você cria conexões com os alunos também a partir da história, né? E também, assim, a parte de produção textual, você pode produzir críticas, né? Resenhas, né? Você pode fazer um vídeo explicando o livro, se a história é boa, se não é, né? O que chamou mais atenção, né? Você pode levar isso para também um trabalho com os alunos, montando, por exemplo, um baile, né, da década de 20, né? Uma interpretação de cenas, né, do momento, né? Eu acho que são elementos interessantes que você pode abordar dentro da sala de aula, né, planejando, né? Eu acho que envolvendo a leitura e mais a realização desses trabalhos, daria pelo menos para acho que umas 2 semanas de aula, tranquilamente, né, envolvendo esse assunto, né? E, como eu falei, abrindo margem para as outras disciplinas também. Então, assim, por isso que eu acho importante enfatizar isso, né? O quadrinhos, né, nesse caso aqui, ele abre margem para as outras disciplinas, né? Então você pode conversar com professores das outras áreas e trazer para um projeto, envolver os alunos em grupos, né? Eu gosto muito disso, assim, eu acho que um trabalho em grupo, você estabelece elos entre os alunos, né? Que tem dificuldade, é ajudado por quem sabe um pouco mais. Então, você tem troca de saberes ali, né? Você tem coordenadores, né? E o professor como um grande coordenador desses grupos, né? Então a gente sai um pouco daquela coisa do piloto e quadro branco, né? E parte para uma tarefa centrada mais no aluno, que vai explorar o material junto com outros, né? E juntos, né? Trabalhando sempre em equipe para produzir, realizar um produto, que pode ser uma crítica, um vídeo, um trabalho em vídeo sobre o livro, né?
uma interpretação de alguma cena, né? O famoso cosplayer, né? E que eu também acho que seria interessante, assim, um trabalho desse, né? Abordar outros discursos, né? Como o discurso jornalístico, né? A partir do livro, né? Discurso documentário, né? Pô, a partir daqui você pode até montar um produto que fosse um mini documentário sobre a década de 20, né? Feito com os alunos. Então você já está trabalhando com audiovisual, a partir da análise de uma narrativa, né? Análise das imagens, né? Como falei também, o suporte do texto em relação à imagem, né? Os elementos gramaticais, né? Os discursos direto, indireto livre, né? A questão do tempo aqui, né? Na narrativa. Então, esses são elementos que você pode abordar na sala de aula, né? Então, além desse quadrinho, como eu falei, eu tenho também o outro Machado de Assis, Caçador de Monstros, né? A história mistura, é um Machado de Assis jovem ao lado dos seus personagens principais, né? E isso resolvendo uma série de mistérios no Rio Antigo, né? Então mistura elementos da vida do Machado de Assis, né? Então lá ele vai conhecer a futura esposa dele, né? E é ele com Brás Cubas, né? E tudo isso com traço, com a influência do mangá, né? Então também é um trabalho bem legal, que vem sendo feito aí também com alunos do ensino fundamental, né? E olha só essa loucura, né? Alunos do ensino fundamental, sexto, sétimo ano, utilizando um quadrinho sobre Machado de Assis, né? E já estão tendo contato com Machado de Assis no ensino fundamental. E quando chegar no ensino médio, vai ficar muito mais fácil você abordar Machado de Assis, porque eles já ouviram falar, né? Então, isso também é um trabalho interessante, né? E qualquer outro quadrinho que você trabalhar em sala de aula, você tem que pensar nisso, né? Como é que você pode explorar a narrativa, como é que essa narrativa pode dar margem para outras disciplinas, né? E a ideia de trabalhar em grupos, né? Formar grupos entre os alunos, para que eles possam experiências entre eles, né? Então acho que isso é interessante. E do quadrinho você pular ou estabelecer relações com outros. Nada impede, por exemplo, de você pegar, por exemplo, nesse caso aqui, Stalavik, né? Você lê Stalavik, com os alunos leem Stalavik, e dali você pegar textos, né? Temas do período moderno,